Hoje eu decidi que eu vou remover a minha própria tatuagem. Meu nome é Bruno Zeni, eu sou especialista em despigmentação a laser para remoção de micropigmentações e tatuagens. E hoje eu decidi que eu vou remover a minha própria tatuagem, essa tatuagem que eu tenho aqui no braço. E faz pouco tempo que eu resolvi fazer ela, faz uns 4 anos mais ou menos, mas eu acho que principalmente pela região do corpo, por ser uma região onde eu fico olhando muito, eu acabei enjoando dela. Então eu decidi que hoje eu vou dar início ao processo de remoção dessa tatuagem a laser. E eu confesso que eu não sei se eu vou conseguir eu mesmo fazer a remoção dela inteira, porque ela é relativamente grande e dói a gente fazer a remoção a laser. Então eu vou começar a fazer ela e vou ver até onde eu vou conseguir. Se não, eu vou ter que acabar parando e pedindo ajuda para minha esposa, que trabalha comigo aqui, para ela vir e terminar de remover a tatuagem para mim, mas eu vou remover ela até o final. E se você já ouviu falar sobre remoção a laser, você deve saber que não é assim. Uma sessão que a gente passa o laser ali e a tatuagem apaga completamente. São várias sessões que a gente vai precisar fazer e sessões com intervalos aí de pelo menos 3 meses entre uma sessão e outra. E vai em média de 8 a 10 sessões para a gente conseguir remover completamente uma tatuagem. Então é normal que passe aí de 2 anos de tratamento. Então até a gente chegar no final do processo para remover completamente ela, vai demorar. Mas conforme a gente for fazendo as sessões nessa minha tatuagem, eu vou trazendo atualizações de vídeos aqui para vocês. Então, se você quer ver como vai ser a primeira sessão da remoção dessa minha tatuagem, vem comigo. Mas antes, é claro, não esquece de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no meu canal. Então, tudo preparado por aqui, vamos começar higienizando a área com álcool 70. Óculos preparado, vamos ligar a máquina. E a máquina que eu vou usar para fazer a minha despigmentação é esse Laser Ink aqui, com a ponteira de 1064 nanômetros, porque a minha tatuagem é toda preta. E antes de começar a disparar, vamos fazer um gelinho, que vai ajudar a aliviar o desconforto da dor e também proteger a pele, porque o laser vai esquentar bastante a pele. Então, se a gente tiver com a pele resfriada, a gente consegue proteger a pele de possíveis intercorrências. E a gente consegue perceber que essa minha tatuagem, ela tem áreas bastante sombreadas, né? A gente consegue perceber aqui bastante área sombreada. Essa área sombreada vai sair bem fácil, provavelmente com essa primeira sessão já vai dar uma boa diferença. Já essas linhas, os traços, onde a gente tem mais concentração de tinta e a tinta acaba ficando mais profunda na pele, essas talvez vão levar mais sessões para a gente começar a ver esses traços clarearem alguma coisa. Mas essa parte sombreada aqui, a gente já vai ver provavelmente um resultado legal já com a primeira sessão. E para ajudar a aliviar a tensão da dor, essa bolinha aqui é muito bem-vinda. Então eu já fiz bastante gelo aqui. Vamos lá sentir na pele o que os meus clientes passam. Foi, terminou. Agora, para finalizar, eu vou fazer um laser de baixa potência. Enquanto isso, eu vou fazendo um gelinho aqui, porque esquentou o meu braço. Então, o laser de baixa potência, ele vai ajudar a estimular tanto a cicatrização da minha pele, quanto estimular as minhas células de defesa do meu corpo a digerirem esse pigmento que está aqui,
porque ele estimula a síntese fagocitária dos macrófagos. Então, vamos lá aplicar agora esse laser em toda a extensão da tatuagem. Olhando de pertinho, agora já passou uns minutinhos desde que eu apliquei o laser, a gente vê que aquelas bolinhas brancas, elas já começaram a sumir, né? E que a tinta voltou a aparecer um pouquinho mais, mas em alguns pontos a gente percebe que ficou já a partezinha já clareou, assim, né? Principalmente, como eu falei, onde tem mais essa área de sombreado, assim, provavelmente nessas regiões essas bolinhas que ficam assim, ó, ali já não vai mais voltar a tinta. Então, agora é esperar cicatrizar, fazer o corpo fazer o trabalho dele, remover todo o pigmento aí. Então, agora eu vou finalizar com a pomadinha pós-laser aqui. Então tá aí, consegui fazer a minha primeira sessão em mim mesmo de remoção a laser da minha tatuagem. E confesso que eu estava com medo antes, achando que talvez eu não fosse conseguir ir até o final por causa da dor. E na verdade achei bem mais tranquilo do que eu imaginava que iria ser. No comecinho eu senti aquela dorzinha, falei, não sei se eu vou conseguir terminar realmente. Mas depois é uma dorzinha que você acostuma e vai embora. Eu achei inclusive mais doído fazer a tatuagem, achei bem pior fazer a tatuagem, porque dói mais, é bem mais demorado, e para fazer o laser foi bem mais tranquilo do que fazer a tatuagem. Mas é claro, tem um desconfortozinho, mas é completamente suportável. Isso que foi uma tatuagem grande, mas eu achei bem tranquilo de fazer, inclusive em mim mesmo. Então agora que eu acabei de fazer o laser no meu braço, né, tá com a pomada aqui ainda, o que eu sinto aqui é uma leve sensação de ardência. Ele está um pouquinho vermelho, né, mas bem tranquilo, um pouquinho inchado, um pouquinho mais de edema em algumas regiões onde tinha mais tinta, mas por enquanto super tranquilo. E conforme vai evoluindo, eu vou trazendo as atualizações aqui para vocês. E aqui a gente tem como ela tá no dia seguinte a remoção. Então eu fiz ontem a remoção, esse aqui já é o dia seguinte. Ela tá brilhosa assim porque eu passei pomada, ela tá com pomada, mas a gente vê que assim, ó, o inchaço já passou, o inchaço do braço. Ela ainda tá vermelhinha em alguns pontos, porque, né, a gente teve uma agressão na pele, então ela tá vermelhinha um pouquinho, mas bem pouca coisa. Não tá ardendo, a ardência passou logo, depois, ainda ontem, uma hora depois já não estava ardendo mais nada. Tá super tranquilo. Então, conforme ela for evoluindo aí, eu vou mostrando para vocês. Segundo dia após a sessão de remoção, ela continua com os pontos vermelhinhos, mas zero ardência, bem tranquila. Ela começou a dar uma coçadinha agora. Inclusive, essa noite eu acordei no meio da noite que sem querer ela estava coçando, eu raspei a unha nela ali e ardeu, porque eu raspei a unha, né, para coçar porque eu estava dormindo. Então daí a hora que eu acordei eu já hidratei bem ela, passei pomada e aí hidratada passou um pouquinho da coceira. Quando a gente mantém ela hidratada coça menos, mas estou sentindo uma leve coceirinha. Fora isso, não está inchada, não está ardendo, está super tranquilo. E a gente consegue ver que em alguns pontos ela já não vai voltar a tinta mesmo. Onde até a gente viu quando eu fiz o laser que ficou umas bolinhas branquinhas, às vezes volta a tinta, né? Mas tem alguns pontos que a gente consegue ver principalmente no sombreado, assim, onde a tinta está mais diluída, né? Mais superficial, que já com essa primeira sessão ali a tinta já não vai voltar mais, ali já saiu completamente.
E alguns pontos por outro lado, né, onde está um traço mais grosso, talvez só com essa primeira sessão a gente não vai ver grande diferença. Às vezes precisa fazer umas 2, 3 sessões para começar a ver, clarear alguns traços mais grossos, né, por exemplo aqui, nessa parte de cima. Mas por outro lado, ali, ó, por exemplo, dentro da orelha aqui, né, aqui no colarinho, onde a gente vê que tinha um sombreado ali, essa parte já saiu completamente. Hoje, 5 dias da primeira sessão, já passou bastante a vermelhidão. Tem que olhar bem de pertinho alguns pontos, assim, para ver ainda um pouquinho de vermelhinho, mas no geral já passou bastante. Coceira já diminuiu bastante, que eu estou também mantendo ela bem hidratada. Quando eu não passo a pomada, eu ainda sinto uma leve coceirinha, mas mantendo ela bem hidratada, eu consigo, fica bem tranquilo, sim, não dá nada de coceira. E hoje, 2 semanas da primeira sessão, já tá bem tranquilo. A primeira semana que teve um pouquinho de coceira, depois da primeira semana já não coçou mais. Eu só hidratei também ela durante a primeira semana. Depois da primeira semana, como não estava mais coçando, parei de hidratar também, não senti mais necessidade. Só estou cuidando com o sol, né? Ainda passando protetor solar quando saio no sol. Mas de resto, tá super tranquilo, nem parece que eu fiz nada. E dá para ver bem onde ela já despigmentou. Tinha uma parte embaixo aqui que tinha um sombreado que já sumiu completamente. Ela tá bem falhadinha em alguns pontos, olha só. Aqui esse sombreado já tá bem falhado. A gente consegue ver bem onde ela falhou já nessa primeira sessão. Então, aí 2 semanas já dá para perceber que a gente vai ter um resultado legal, mas a gente tem que esperar aí, né, pelo menos 3 meses para a gente ter de fato o resultado dessa primeira sessão aqui. E hoje faz 1 mês que eu fiz a primeira sessão. Olha aí como é que tá, deu mais uma clareadinha, tá super tranquilo, tá clareando aos pouquinhos. Não adianta a gente ter muita pressa, tem que ter um pouco de paciência. E daqui 2 meses, aí sim, a gente vai poder fazer a segunda sessão, sempre respeitando aí esse intervalo de pelo menos 3 meses entre uma sessão e outra. E aqui finalmente deu os 3 meses depois que eu fiz a primeira sessão de remoção na minha tatuagem. A gente consegue ver como ela clareou bem com uma sessão. Tem partes aqui desse sombreado aqui que está bem falhado. E passou rapidinho para vocês, mais do que para mim, né? Mas vamos lá agora fazer então a segunda sessão dela. E agora eu tenho aqui uma ajuda, que é o Fredo, o resfriador de pele, que é a primeira vez que eu fiz a sessão dela há 3 meses atrás, eu ainda não tinha ele, então sofri um pouquinho mais, dessa vez vai ser mais tranquilo.
Então vocês acompanharam aí como que foi esse processo ao longo dos 3 meses depois da minha primeira sessão de remoção da tatuagem. E por que que é importante a gente esperar esses 3 meses? A gente conseguiu ver aí como que ela foi clareando ao longo do tempo, porque ao longo desse período o corpo vai aos poucos removendo aquele pigmento todo que a gente quebrou lá na primeira sessão. E o laser ele não entra lá e tira o pigmento para fora da pele, né? Ele só quebra a tinta do pigmento. E aí a gente precisa dar tempo para o corpo trabalhar, removendo aquele pigmento que está lá dentro da pele. Por isso a gente precisa esperar tanto tempo assim entre uma sessão e outra. Ao longo desses 3 meses aí, a tinta foi saindo, foi clareando. E aí sim, depois de 3 meses, então agora a gente conseguiu fazer a segunda sessão. E então agora vamos esperar mais 3 meses para poder fazer a terceira sessão. Mas isso eu vou deixar para contar para vocês num próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal. E se você tem alguma dúvida a respeito de remoção de tatuagem, remoção de micropigmentação, qualquer coisa a respeito de despigmentação a laser, me deixa aqui nos comentários, porque pode ser que a resposta da sua dúvida seja o assunto do meu próximo vídeo. Então eu fico por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.